Olá, nossa mensagem de hoje vem de Marcos 12:32 e diz o seguinte: O mestre da lei respondeu: Muito bem, mestre. O senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E no versículo 34, ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Na época de Jesus, durante seu ministério, tinham várias pessoas, vários grupinhos que estavam sempre tentando atrapalhar a obra de Jesus. E um aqui descrito, o mestre da lei. Quando você vê mestre da lei sendo escrito na história de Jesus, dificilmente era uma coisa boa. Eram homens muito religiosos, muito estudados, que em teoria tinham que ser quem mais entendia das coisas de Deus, os fariseus, por exemplo. Mas se você sabe um pouquinho da história de Jesus, você já sabe que essas eram as pessoas que mais perseguiam Jesus, que mais pegavam no pé, que mais tentavam pegá-lo para matar, para destruir, para que ele sumisse e deixasse eles em paz. Porque Jesus trazia uma mudança, Jesus trazia um recomeço, Jesus trazia um novo status quo, uma coisa que os fariseus não queriam. As pessoas que estão em poder, muitas vezes, elas não querem a mudança, porque com a mudança elas perdem o poder. E aqueles homens muito estudiosos não colocavam em prática a obra de Deus. A palavra de Deus que nos ensina a amar as pessoas, a perdoar, a fazer o bem, a contribuir com os necessitados. Os fariseus eles só se importavam com a aparência, com parecer santo, parecer espiritual. Para eles era isso que importava, era vestir a roupa certa, era falar os jargões certos, era dizer os aleluia e os misericórdia, e esse tipo de coisa que a gente vê até hoje em dia, né? Falar certas coisas, se vestir certas coisas, ter uma aparência de religiosidade, quando na verdade, por dentro, é uma pessoa igual às outras, talvez bem pior do que as outras. A gente vê algumas pessoas que seguiam a Jesus que eram do mais baixo grupo da sociedade, pessoas que eram desprezadas e mal vistas. E Jesus olhava para essas pessoas e via mais honestidade nelas, porque eram pessoas que sabiam que o valor delas não era tão grande assim, que elas precisavam de Deus, que elas precisam da salvação. E há uma honestidade nisso, há uma humildade nisso. Mas os fariseus não, eles eram arrogantes, eles achavam que não precisavam de salvação, não precisavam pedir perdão. Eu, uma pessoa tão espiritual, vou pedir perdão por quê? Nunca matei ninguém, né? Quem nunca ouviu alguém falar isso, né? Alguém achar que não precisa pedir perdão para Deus, que não precisa do Senhor, que não precisa de nada, porque ele faz isso ou deixa de fazer aquilo, logo ele preencheu uma lista na cabeça dele e ele acha que ele vai para o céu por causa disso. E aí, um desses mestres da lei tem um encontro com Jesus, porque estava ouvindo ele ensinar, e tenta, mais uma vez, como em várias situações, tentar enganar Jesus, colocar ele numa situação difícil na frente do povo, como um repórter que pega o microfone e faz uma pergunta difícil e as câmeras estão apontadas para aquela celebridade, tá todo mundo. O que ele vai responder agora? E é lógico, como sempre, Jesus responde com a mais alta sabedoria celestial. E essa história, alguns versículos antes, é justamente desse tal mestre da lei que chega diante de Jesus e pergunta para ele o que é que mais importa, o que é o mais importante. Tá, existem muitas leis, existem muitas regras, mas quais são as fundamentais sobre as quais a gente tem que focar mais do que todas as outras? E a resposta de Jesus surpreendeu aquele homem. Hoje em dia a gente já conhece muito bem. O homem pergunta qual é o mandamento mais importante, e Jesus responde lá nos versos 30 e 31, ame ao Senhor, seu Deus de todo o coração, e aí no 31, que o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. E fazendo isso, ele não está inventando moda, mas ele está diretamente citando palavras, versículos do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6, lá em Levítico 19. E fazendo isso, Jesus dá uma lição para aquele homem, porque ele mostra para aquele homem que eles já conhecem a palavra de Deus, eles já ouviram a mensagem de Deus, eles já ouviram os mandamentos do Senhor. E o que Jesus estava trazendo não era algo novo, não é a revolução maluca, mas sim uma volta ao princípio, uma volta aos valores, uma volta de a gente se perdeu.
se afastaram demais. Vamos voltar para o fundamento do que é servir a Deus. E o mestre da lei, mesmo sendo quem ele é, com o cargo dele, a arrogância que era natural e o que era esperado dele na frente de todo mundo, ele, com muita humildade, responde: muito bem, mestre. O senhor falou a verdade. E, mais pra frente, né, Jesus olha para ele e fala: olha, você não está longe do reino de Deus, não. E todos ficaram em silêncio. E ninguém ousou mais ficar fazendo perguntinhas para tentar, né, ver se fazia uma armadilha para Jesus. Porque até o homem que estava perseguindo Jesus ali ouviu a sua mensagem e entendeu que a mensagem de Deus, ela é simples, ela é para todos. E ele, arrogantemente, estava ignorando tudo aquilo que Deus já ensinou. Amar as pessoas, amar a Deus. Isso é que é o mais importante. Os fariseus, cheios de regras, cheios de medidas, cheios de obrigações, esqueceram do básico. É a mesma coisa que talvez um jogador de futebol que fica dando peixinho, fica dando bicicleta, mas se esquece de chutar a bola ao gol. O básico. E aí ele fala: mas eu estou dando bicicleta há meia hora aqui no meio de campo, por que a gente não ganha a partida? Porque a única coisa que vai mover aquele placar é a bolinha dentro do gol. Tem hora que as pessoas floreiam demais, inventam demais e se esquecem do básico, se esquecem do mais importante. Mas esse homem teve a humildade para reconhecer que ele precisava mudar. Que Jesus é quem tinha a resposta certa. A mesma resposta que Deus já tinha revelado há milhares de anos. E que não é o mundo inteiro que tem que mudar para ele, para a vontade dele, para o que ele quer, para o que ele acha que está certo e que está errado. A verdade existe, ela está aí, e ele estava de olhos fechados, ignorando a verdade diante de seus olhos e falando: não consigo ver nada. Jesus chega lá e abre os olhos desse homem. Que nós, assim como esse homem, possamos ter um encontro com Jesus e entender que o básico da fé, aquilo que Deus tem para nós, é muito simples, mas pode mudar a sua vida. É só a gente ter a humildade para admitir que precisa mudar. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus, fiquem na paz. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.